Peraí. Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. Olá, gente amiga, 1º de maio de 2026. Hoje nós temos o nosso episódio especial falando inicialmente de Ayrton Senna, que já era um dos maiores nomes da Fórmula 1, tricampeão mundial, antes daquele dia 1º de maio de 1994. Ele acumulava várias vitórias, pole positions, primeira posição nas largadas da Fórmula 1, números que o colocavam entre os maiores pilotos da história. No Brasil, sua importância ia além do esporte. Em meio a crises econômicas e instabilidade política, Senna era visto como símbolo de excelência e orgulho nacional, comparado a ícones como, por exemplo, Pelé. E a sua figura representava um Brasil que dava certo. Por isso, sua morte não foi apenas a perda de um atleta, mas de um dos maiores símbolos do país. Nós teremos aqui reportagens sobre o futebol com Daniel Esperon, jogos e competições internacionais envolvendo clubes do Brasil, os resultados, e também teremos informações com André Luiz Mendes colaborando com o nosso podcast de hoje. Mas vamos finalizar o episódio também falando do tema da vitória, uma trilha sonora icônica das conquistas do Ayrton Senna, que foi composto pelo Eduardo Souto Neto. Em 81, o arranjo foi do grupo Roupa Nova e foi criado para as vitórias de pilotos brasileiros da TV Globo, e a música tornou-se sinônimo de Senna, né, devido à intensa associação com suas vitórias na Fórmula 1. E nós até hoje utilizamos, desde aquela época, como trilha da nossa programação esportiva. Portanto, é justa a homenagem que nós iremos recordar e, de maneira justa, essa deferência, essa atenção respeitosa para com um atleta do automobilismo que fez história no mundo inteiro. Portanto, a nossa referência exatamente relacionada com o esporte, indicando essa relação entre modalidades esportivas de maneira muito justa ao nosso querido e saudoso Ayrton Senna do Brasil. Vamos continuar aqui com as informações, com as reportagens, e após isso, no finalzinho, nós vamos colocar essa trilha do tema da vitória para que todos possam recordar com muitas saudades a passagem do Ayrton Senna como um ícone da Fórmula 1 e do esporte brasileiro. Mesmo sem utilizar a força máxima, o Vasco derrotou o Olímpia do Paraguai em São Januário pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana e, mesmo com 4 pontos apenas, assumiu a liderança do Grupo G. A partida terminou 3-0 para a equipe vascaína. O técnico Renato Portaluppi cumpriu suspensão neste jogo. O time foi comandado pelo auxiliar Alexandre Mendes. Mesmo assim, Renato gravou um vídeo para as redes sociais elogiando o desempenho do time diante de um adversário tradicional no futebol da América do Sul. O time fez uma grande partida, jogamos contra o líder do grupo e conseguimos uma vitória importante, saldo de gols.
que nos dá a condição de hoje, nesse momento, sermos os líderes. Vai ser muita coisa ainda pela frente, mas o importante é que muita gente soube aproveitar as oportunidades. Eu sempre falo para vocês e falo para o grupo, aqui não tem titulares, não tem reservas. O importante é aproveitarem as oportunidades que são dadas. E hoje a equipe se comportou muito bem em todos os sentidos. E como falei, era importante a vitória. Já o Red Bull Bragantino se complicou de vez no Grupo H ao perder para o River Plate em casa por 1-0. Após 3 rodadas, o Massa Bruta tem apenas uma vitória e está apenas na 3ª colocação da chave. Agência Rádio Web com informações da Copa Sul-Americana, Daniela Esperon. O Fluminense se complicou na Copa Libertadores da América. Após 2 tropeços nas 2 primeiras rodadas, o tricolor carioca precisava vencer o Bolívar em La Paz para ficar numa situação razoável no grupo, mas acabou batido por 2-0 e fecha a 3ª rodada na última colocação. Apesar da 2ª derrota em 3 jogos e da situação complicada, o técnico Luiz Ubeldia garante: o Fluminense vai se classificar. Era un grupo accesible para el que no conoce de fútbol. Y segundo, quédate tranquilo que vamos a clasificar. Vamos a clasificar. Así que no te preocupes por la tabla de posiciones. Vamos a clasificar y después te voy a ver la cara y va a decir, bien, mister, clasificaron. Já o Corinthians vive fase completamente diferente. O Timão passou pelo Peñarol sem sustos na Neoquímica Arena, com uma vitória por 2-0 e agora lidera o grupo com 100% de aproveitamento. Foram 3 jogos e 3 vitórias. Agência Rádio Web com informações da Libertadores da América, Daniela Esperon. Vamos começar com os resultados desta quinta-feira, Taça Libertadores da América. O Fluminense foi até a Bolívia e perdeu para o Bolívar por 2-0. O Corinthians em casa bateu o Peñarol do Uruguai por 2-0. Copa Sul-Americana, em São Januário, o Vasco venceu o Olímpia por 3-0. O Bragantino perdeu em casa para o River Plate da Argentina por 1-0. Copa Sul-Sudeste, o Tombense empatou com o São Bernardo em 2-2. O Cianorte bateu o Juventude 3-2. O Caxias passou pelo Volta Redonda 2-0. Muitos jogos nesse fim de semana. Nesta sexta-feira tem Brasileirão Feminino com 5 jogos. Juventude, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Fluminense, Santos Internacional, Ferroviário e Misto, Grêmio e Corinthians. Neste sábado, o Campeonato Brasileiro da Série A com 5 jogos. Botafogo e Remo, Palmeiras e Santos, Vitória e Coritiba, Atlético Paranaense e Grêmio, Clássico Cruzeiro e Atlético Mineiro pelo Brasileirão Feminino 2 jogos, América Mineiro e Vitória, Bahia e Palmeiras. No domingo tem clássico que a Rádio Nacional transmite 4 da tarde Maracanã, Flamengo e Vasco da Gama. Tem ainda São Paulo e Bahia, Chapecoense e Bragantino, Internacional e Fluminense, Mirassol e Corinthians pelo Brasileirão Feminino. A bola rola para Botafogo e Bragantino. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. É isso. E para finalizar, uma pequena curiosidade. Na sexta-feira anterior, o Barrichello havia sofrido um acidente. E depois, no sábado, Ratzenberger faleceu num acidente também nas disputas do automobilismo. E o Ayrton Senna não estava querendo correr, não estava querendo competir. Depois ele se acalmou e resolveu disputar, né? Resolveu competir. E fatalmente a última curva foi do Ayrton Senna, lá a curva Tamborello, em Imola. Tirou a vida desse grande piloto e um fenômeno no automobilismo mundial.